Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Nayana Santos, terapeuta ocupacional. Esse é o canal da Escola EduTO, a primeira escola de educação continuada para terapeutas ocupacionais. E no quadro de hoje nós vamos descomplicar a terapia ocupacional, exatamente para que a gente coloque a terapia ocupacional onde ela merece estar, na boca do povo. O assunto do nosso vídeo de hoje é o que nos define enquanto profissão, né? É o início, na verdade, é a base, é o que todo terapeuta ocupacional precisa ter na ponta da língua para falar de maneira descomplicada e acessível para o seu cliente, o familiar do cliente, a população em geral. O que será? Exatamente ela, a ocupação humana. Então é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. Vamos? Antes de mais nada, eu peço que você não esqueça de se inscrever no canal. A gente tem muitas pessoas assistindo os nossos vídeos, mas que eu sei que esquece de se inscrever no canal. E isso é muito importante para o nosso trabalho. Então já se inscreve no canal aí, é só clicar aí num botãozinho escrito se inscrever, inscrever-se, inscrever, enfim. Então você clica aí nesse botãozinho e também outra coisa importante de você fazer é ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo, né? O YouTube te avise quando a gente publicar aqui os nossos conteúdos, certo? Ao final, se você gostar do vídeo, tem uma outra coisa que você pode fazer para me ajudar, é deixar o teu like, é bem importante. Então vamos lá. A gente sabe que a ocupação ela é fundamental para a identidade da gente enquanto pessoa, para o senso de competência, tanto do sujeito quanto do seu grupo, certo? Então, nós da terapia ocupacional compreendemos que somos seres ocupacionais, né? Por quê? Porque as ocupações são aquilo que nos define, são aquilo que nos orienta. E a gente tem que entender também que as ocupações não são apenas as ocupações produtivas, né? Não é só apenas o trabalho. A gente tem aí o sono, por exemplo, o sono entrou agora na nossa última estrutura da prática da terapia ocupacional como uma ocupação também. O descanso, né? Que é uma coisa que a sociedade moderna esquece tanto. Então, resumindo e definindo, a gente sabe que as ocupações são atividades dirigidas a objetivos, que normalmente se estendem ao longo do tempo. Então, por exemplo, o cuidado com nós mesmos, né? As atividades de vida diária. São aquelas atividades que se dirigem ao autocuidado, automanutenção e que elas permanecem ao longo do tempo. Se a gente tem alguém que para de realizar as atividades de vida diária, é uma pessoa com dificuldade de participação, de engajamento, de função, de funcionar dentro daquela ocupação, e aí sim nós temos um cliente que precisa, né, de nós, precisa do terapeuta ocupacional, certo? Essas ocupações, elas têm, a palavra é muito importante, significado para o desempenho e envolve múltiplas tarefas. Então, a gente também tem que compreender que a atividade, que a gente também fala muito dentro da terapia ocupacional, ela está dentro da ocupação. A ocupação, ela é feita por várias atividades. Ela é como se fosse um todo, né? Onde a gente tem várias atividades incluindo. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai se arrumar, quando vim me arrumar para vir para cá, então eu fiz várias atividades. Eu precisei acordar, levantar da cama, lembrar que eu precisava ir tomar banho, lembrar das etapas do banho, me despir, me esfregar, decidir se eu ia lavar ou não o cabelo, organizar esse tempo desse banho, porque eu tinha hora para chegar aqui, escolher a roupa que eu precisava vestir para ser adequada ao ambiente, à temperatura e à função que eu iria desempenhar, decidir preparar o meu café da manhã. Olha só quantas atividades e quantas decisões, né? Essas atividades, elas não perpassam apenas pela capacidade motora, ela perpassa pela capacidade cognitiva também, certo? Então, a gente sabe que as ocupações, elas são usadas para significar tudo que as pessoas querem, precisam
ou esperam que elas façam. Isso é o que é significativo para nós, terapeutas ocupacionais. Quando a gente fala de significado, a gente não está falando só do que o indivíduo quer fazer, a gente está falando do que ele precisa fazer também, certo? E essas ocupações, essas atividades, elas podem ser de natureza física, mental, social, sexual, política, espiritual. Tem várias naturezas aí, e o significado dessa ocupação, quem vai dizer é o próprio indivíduo. Dentro da escola EduTO, a gente tem algumas aulas onde a gente vai a fundo nessa raiz da terapia ocupacional. A gente tem aulas, por exemplo, de raciocínio profissional, onde o professor ele vai desmembrar bastante o que é atividade, o que é ocupação. A gente tem aula da COPM, a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional, onde o cliente ele vai dar o significado e como ele enxerga o seu próprio desempenho, né? É uma prática centrada no cliente. Se você já é nosso assinante, entra lá na plataforma e já assiste essas aulas. Se você ainda não é nosso assinante, R$ 59,90 por mês, você vai se tornar o nosso assinante e ter acesso a todo o conteúdo gravado e também as aulas ao vivo semanais da programação adulto e infantil, certo? Quando os profissionais da terapia ocupacional trabalham com os clientes, eles identificam os vários tipos de ocupação, os quais os clientes se envolvem quando sozinho ou quando os outros. É o que a gente chama de perfil ocupacional, repertório ocupacional. É aquilo que o cliente ele vai dizer, para mim é importante passear com o meu cachorro todo dia. Uma outra pessoa que não tem cachorro já não vai citar isso. Por isso que um dos pilares da terapia ocupacional é a prática centrada no cliente. A gente vai poder entender dele, ouvir dele quais são as necessidades e demandas. Então, a gente vou dizer aqui alguns tipos de ocupações descritas na nossa estrutura da prática. A gente vai ter as atividades de vida diária, as atividades instrumentais de vida diária, o descanso e o sono, o trabalho, o lazer, a educação e o brincar e jogos, né? Então, é a partir dessas ocupações que o terapeuta ocupacional vai refletir, vai raciocinar, vai trabalhar junto com o cliente, vai ouvir dele quais são as demandas, vai avaliar o desempenho ocupacional, vai seguir lá o processo de avaliação do desempenho ocupacional, compreender quais são as estruturas e funções do corpo que são barreiras ou facilitadores, compreender os contextos para poder montar o plano de intervenção. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se foi, já deixa o teu like, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um gostei para a gente nos comentários. Até a próxima, tchau!